E aí, gente, como é que vocês estão? Eu li recentemente o Lessons in Chemistry da Bonnie Garmus. E esse livro já tem uma tradução aqui no Brasil chamado Lições de Química, Lições em Química, alguma coisa assim. Eu vou deixar os links lá embaixo para onde vocês podem encontrar. E, gente, que surpresa boa esse livro. Eu assisti uma entrevista dessa autora na CBS. E assim, ela falavam que era um livro sobre lições de vida e tudo, e eu fiquei meio chocado, porque a capa, como vocês podem ver, né, é uma capa meio, deixa eu colocar aqui, tá dando reflexo, mas é uma capa meio fofa, que às vezes pode remeter àquelas comédias românticas. E eu já vou deixar claro aqui pra vocês, antes de começar a falar sobre o livro, que esse livro, que ele não é uma comédia romântica. Pode ser que vocês se confundam por causa da capa, porque é alguma coisa que alguém falou. E assim, esse livro, obviamente, ele tem algumas coisas que a gente pode ler como comédia ou como algo engraçado, mas é só naquela parte para quebrar aquele clima mais pesado. Porque é o seguinte, esse livro aqui ele é um drama, pessoal. Ele trata assim de assuntos muito sérios, de uma mulher lidando com o luto, com a perda desse marido, com a perda de um irmão na infância dela, com um acontecimento horrível que vai acontecer com ela e é retratado aqui no livro. Quando a gente vai contando a história, a gente vai chegar nele. Então, assim, é um livro para o público, obviamente para o público adulto, tá? Ele não é um jovem adulto como aqueles que a gente já está acostumado a ver por aí com essa capinha mais fofa, mas dado esse aviso, é interessante que vocês estejam cientes disso quando vocês quiserem, ou então caso vocês queiram conhecer aqui essa história. Então, a gente vai acompanhar aqui a história da Elizabeth, que é uma química, e a gente vai entrar em contato com o passado dela. No primeiro momento a gente vai saber aqui que ela é mãe de uma garotinha, que ela tá assim, tá num momento muito cansado. Inclusive, nas primeiras páginas aqui do livro, a gente eu fiquei com aquela sensação de que ela era uma suicida em potencial. Então, assim, eu imaginei que esse livro fosse tratar do suicídio dessa protagonista, mas não. Nesse momento, obviamente, do começo do livro, ela já está deprimida. Ela é uma mãe solteira ali na década de 60. E assim, você já vê que ali que o negócio é pesado. Então a gente sabe que é engraçado que nessas primeiras páginas ela deixa uns recadinhos para a filha, para que essa filha não deixe, jogue direito ali, não deixe os homens vencerem sempre. Então, assim, a mensagem que ela vai passar para essa filha é que ela tem que se impor. Então aí a gente já percebe como é a personalidade da Elizabeth. Então, assim, nesses primeiros momentos a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Elizabeth, a gente vai conhecer ali o passado dela. E assim, o livro ele vai alternando em muitas coisas. Às vezes os personagens eles estão pensando no passado, às vezes a história já é contada no passado, depois ela vai voltar um pouco pro presente, que é para vocês não se confundirem. Então assim, esse livro ele tem muitos flashbacks. Aí só que tem um momento que ele vai se estabelecer ali quando ele vai contar o relacionamento da Elizabeth com o Kelvin. Eles dois são químicos e a gente vai ter esse primeiro contato que a gente vai ter com ele é pelos olhos dela. Depois a gente vai conhecer a história dele de fato. Mas assim, vamos falar um pouco sobre a história da Elizabeth. Ela é uma química lá na décadas ali de 50, 60. Pessoal, então vocês sabem como era essa pressão em cima das mulheres, que elas tinham que ter aquele trabalhinho, só aquele trabalho doméstico, ou então ocupar posições como, por exemplo, secretária, então, assim, nunca uma posição de liderança. E a Elizabeth, ela já era, por exemplo, ela era a única mulher lá nesse laboratório onde eles trabalhavam. E aí a gente vai voltar um pouco, depois que a gente for apresentado esse laboratório onde ela trabalha, mais ou menos como é a relação dela com esse pessoal, a gente vai voltar pro passado, no momento que ela estava fazendo o PhD dela, se eu não me engano. Nesse passado, a gente vai acontecer uma grande merda com ela. Ela vai ser estuprada por um cara que era o superior, que cuidava lá do laboratório. Ela sempre teve muito destaque. E assim, para que vocês fiquem alertados desde já, essa cena é descrita em sua completude. Então assim, a autora ela não nos poupa quando ela vai falar dessa cena. Então aí, se você for uma pessoa sensível, já fique sabendo disso, que essa cena de estupro, ela é descrita ali em sua totalidade. Então,
esse aí já é um dos primeiros traumas da Elizabeth. Então ela vai ter outro trauma que é de infância. Ela vivia num ambiente familiar ali horrível. Os pais dela eram evangélicos, assim, completamente fanáticos. Inclusive, esse pai dela tá preso atualmente porque ele num ritual, enfim, ele era um charlatão e ele vai fazer lá um ritual de alguma coisa e pega um fogo em tudo e algumas pessoas morrem e ele tá lá preso. E essa mãe dela, ela não tem mais contato. Então, assim, tanto a Elizabeth quanto o Kelvin, eles são pessoas que não tem mais ninguém. Eles são pessoas completamente isoladas, eles são pessoas, assim, solitárias. Então, a Elizabeth, ela vai conhecer o Kelvin nesse laboratório. Eles vão se bicar, porque ele é o comandante lá de tudo. E quando ela vai pedir ajuda num lugar, ela vai buscar uns recipientes que eles usam lá pro laboratório. E ele vai achar que ela é a secretária de alguém e tudo. E ele vai ser super machista ali com ela nesse momento. E isso depois ele vai entrar em contato com ela para eles pedirem desculpa. Eles vão acabar se apaixonando. Só que assim, o Kelvin, ele era uma pessoa, gente, que ele se achava incapaz de ser amado. Porque sim, vamos falar um pouco sobre a história dele agora. Ele, gente, ele viveu a maior parte da vida dele num orfanato. Antes de ir para esse orfanato, ele vivia ali com uma família que eles morreram num acidente. E ele foi morar com uma tia deles, que era dessa família também. Essa tia morreu também. Aí ele ficou nesse orfanato, gente, sendo completamente subjugado por esses padres que trabalhavam lá. Ele sofreu abusos, boa parte da estadia dele, enquanto ele estava nesse lugar. Então, para vocês verem que tanto o Kelvin quanto a Elizabeth eram pessoas completamente quebradas. E aí que a gente vai ver que quando eles vão se unir, assim, a situação que eles vão se unir é muito engraçada. Ele vai vomitar nela, mas enfim, eles vão se unir e eles vão começar a sair. Essa relação deles dois, a gente vai causar assim, um alvoroço para esse pessoal desse laboratório. Lembra que as pessoas que trabalham lá era uma briga de egos. Então, os únicos que se destacavam nesse laboratório eram justamente a Elizabeth e o Kelvin. Ela vai ganhar assim, certa vantagem, gente, porque o Kelvin era um físico super famoso, ele tinha muita coisa publicada, enfim, ele era o bambambam lá desse laboratório, e ela acaba que vai ter algumas regalias por causa dele. O pessoal meio que vai... Quando eu tô falando disso, não é que ela, deixa eu só dizer, que não é que ela seja incapaz, ela também era uma grande estudiosa, ela fazia uma pesquisa ali sobre a biogênese. Esse período que esse livro se passa, gente, é o período ali mais ou menos que a gente for pós Segunda Guerra Mundial, que é um grande período, que é um período ali de grande desenvolvimento científico, grande desenvolvimento nas pesquisas. Então, vocês entendem aqui o que é que estava acontecendo naquela época. Mas ela, como era mulher, ela é completamente subjugada. Então ela vai ter os trabalhos dela roubados. Ela vai ter... E essas partes, elas irritam a gente demais, porque a gente fica com muito ódio desses outros personagens. O cara que era o diretor desse laboratório, ele vai pegar as publicações da Elizabeth e não vai dar os créditos para ela. Tem um cara lá que vai fazer um grande investimento nos trabalhos dela. E eles vão fazer o quê? Eles vão dizer que é um homem que está publicando, porque eles acham que se ela fosse mulher, por ela ser mulher, os caras não iam... Enfim, eles nunca ficam sabendo, o patrocinador, né, o investidor, ele nunca fica sabendo quem é que faz isso. O dinheiro que ia para a pesquisa dela vai ser dividido ali para o resto do laboratório. E esse resto desse laboratório, gente, é um bando de incompetente, um bando de homem que não sabe fazer nada. Tem um momento que ela vai ser demitida aqui mais para frente, que a gente vai falar sobre isso, que ela vai ser demitida e eles vão tudo pra casa dela e ela vai cobrar pra ajudar eles a fazer esse trabalho, porque eles são os inúteis. Mas assim, isso aqui é só a primeira parte do livro. Essa primeira parte do livro aí termina mais ou menos nos 20-25%, gente, culmina com a morte do Kelvin. Então assim, o Kelvin ele vai morrer e a partir desse momento a gente vai ter a vida da Elizabeth sendo contada sobre toda enfim, aquela questão do luto. Ela, quando ele morre, ela tá grávida e ele não sabe. E assim, gente, a situação que deixa tudo assim mais horrível aqui vai ser a parte que a Elizabeth não aceita se casar com ele. Então assim, isso é um choque para aquelas pessoas. A gente tá falando aqui da década de 50, 60. Então assim, uma mulher tem um relacionamento com um homem
e assim, morarem na mesma casa e eles não serem casados, enfim, assim, é um choque para essas pessoas e eles vão ser muito julgados sobre isso. Os colegas de trabalho vão fazer assim, comentários pelas costas deles horríveis. E a partir do momento que o Kelvin morre, tem a parte, eles também adotam um cachorro, que é o 6,5, e em diversos momentos a gente vai ter o ponto de vista do cachorro aqui na história. Mas enfim, vamos voltar aqui. O Kelvin morre, a Elizabeth acaba perdendo ali as regalias que ela tinha nesse laboratório, ela vai ser demitida. E assim, a gente vai ter... Ela descobre que tá grávida depois da morte dele. E assim, gente, as partes que ela vai ter que lidar com esse luto, que é a partir dos 20-25% ali do livro, são assim, muito pesadas. Porque ela vai se sentir muito culpada pela morte dele. Não vou dizer como vai ser, mas isso aqui não é spoiler, tá, gente? É no começo do livro que isso acontece, ali nos 20%. E assim, o resto do livro... ela tentando criar essa filha. Lembre que a gente tá ali no período ainda pós-guerra, é um negócio, a falta de oportunidade para tudo tá um negócio muito difícil. E assim, ela vai criando aquela filha, vão aparecendo outras pessoas para ajudar na criação dessa filha, e assim, ela cria essa menina de um jeito muito bonito, assim, de uma coisa espetacular. E assim, a criança, por mais que a criança ela meio que prodígio, ela tem uns pensamentos, gente, assim, ela é super educada, só pra vocês terem ideia, ela tá lendo ali, tem um momento que ela acha que ela tá lendo o Som e a Fúria ela é criancinha, tem uns 6, 7 anos, mas ela vai receber a ajuda de uma vizinha, e assim, pra vocês terem uma ideia, a autora, ela lembra que a Elizabeth não tinha ninguém, então de pouquinho em pouquinho ela vai conquistando outras pessoas para essa família. E assim, o ponto alto aqui do livro é que ela vai conseguir um programa de TV e assim, esse programa é um programa de culinária. Ela vai ficar meio reticente a apresentar esse programa porque ela acha que aquilo vai desmerecer ela, porque ela é uma química, o que é que ela está fazendo ali apresentando esse programa? Só que ela vai acabar aceitando esse programa e ela fica toda arrepiada de falar. Mas assim, não é spoiler, tá, gente? A história vai se desenvolvendo, não fica tranquilo, não tô dando spoiler aqui, confia. E assim, ela vai utilizar esse programa para dar aula de químicas para as pessoas, e ela vai se tornar, gente, uma das apresentadoras mais famosas. Assim, ela vai ser o momento ali de a pessoa mais famosa ali no momento. Então, ela vai apresentar um programa assim, ou assim, que é num horário horrível, que é para eles, que eles consideram que assim, mais ou menos ali no horário da tarde, comecinho da noite. E assim, ela vai bater recorde de audiência, ela vai utilizar esse programa para conversar diretamente com as famílias das pessoas, porque esse livro inteiro ela vai utilizar para mandar esse recado que as mulheres podem ocupar diversos espaços. Então, quando essas pessoas... Então, assim, vai acontecer muitas coisas ali durante esse programa. Como eu disse, ela vai virar uma referência para as pessoas. Então, ela vai dizer que as pessoas podem estudar. Lembra, de novo, que a gente está falando aqui da década de 50, 60. A mulher, né, era para esse povo nessa época, ela tinha que ser o quê? Só dona de casa, ou então ocupar esses trabalhos secundários, enfim. Então, para vocês terem ideia, a gente tem aí uma mulher que se tornou a maior apresentadora do momento ali, a pessoa mais famosa dos Estados Unidos naquele momento, dando mensagens, mandando mensagens para essas pessoas de motivação, dizendo, ela vai chegar um momento, vai dizer que as mulheres têm que estudar, que assim, um dos momentos chocantes aqui para o público vai ser quando ela se revela ateia para o público, então ela vai começar a receber ameaças de morte. Enfim, gente, é um livro, assim, impressionante. A mensagem que essa autora trouxe aqui, assim, a beleza do jeito que ela contou essa história. Porque, assim, é uma pessoa tentando lidar. Tem um momento ali que eu achei que ela não ia conseguir, eu juro pra vocês. No começo do livro, eu tava com aquela impressão, né, que ela ia cometer suicídio, que ela tava ali completamente cansada, porque ela tinha que lidar com tudo isso, lidar com essa família, e ainda lidar com essas pessoas tentando minar o sucesso dela. Como eu disse, ela teve os trabalhos dela plagiados, roubados. Então, a verdade, ela foi usurpada, né? Uma pessoa estava usando o trabalho dela e se passando por outra. E assim,
Se eu assistir, vou terminar de falar do livro, que se vocês deixarem eu fico aqui falando por 10 horas seguidas. Mas assim, foi uma surpresa muito grande. É um livro escrito assim de um jeito muito bonito. Como eu falei, em diversos momentos você vai se ver dando risada aqui de situações que não tem graça. Então, mas isso é uma coisa utilizada pela autora, né? Uma técnica utilizada por ela. E outra coisa, gente, o que me deixou assim mais impressionado é que em certos momentos você vai pedir sim pra Elizabeth querer que ela dê o braço a torcer. Mas assim, gente, ela já tava lutando ali por um mínimo. Então, assim, eu às vezes me peguei, até me senti meio culpado, porque eu fiquei com muita vontade, como eu falei, de que ela desse o braço a torcer. Mas, porra, ela tava ali, gente, pedindo o mínimo. Ela queria, assim, respeito, queria que a profissão... Não que a profissão dela fosse respeitada, mas ela, como mulher, como química, ela queria ser respeitada, valorizada. Então, assim, a gente vê o que, assim, o final ali do livro, as coisas que ela vai precisar abrir mão e pra... Não vou contar mais nada, mas enfim, gente, é um livro muito bonito. Leiam, mas assim, leiam sabendo que não é uma leitura leve. Ele traz esses assuntos mais pesados aqui para a história, apesar de serem contados muitas vezes ali de um jeito sarcástico, irônico. É um livro muito pesado. Então, assim, desculpa eu ter ficado tagarelando aí por muito tempo, mas foi um livro assim que é muito impressionante e eu estou muito feliz que um livro com uma mensagem dessa seja um best-seller mundial, que esteja aí sendo adaptado pela Apple Plus. Vai virar série com a Brie Larson, acho que estreia em novembro. E é isso, gente. Se vocês têm esse livro aí na estante, deem uma chance. Eu vou deixar os links lá embaixo, caso vocês tenham interesse em adicionar aí na wishlist de vocês. Se eu não me engano, a edição em inglês está no Kindle Unlimited. É uma leitura tranquila, assim, em inglês. Ele tem uns termos técnicos ali de química, mas eu acho que dá para ler tranquilo. Eu li alternando com a edição brasileira, que está assim, muito bem traduzida, muito boa, gostei bastante. E é isso, gente. Vou me despedir, senão eu fico falando mais aí por uma hora. Tchau!